entender o que ele está ouvindo, ele tem que ouvir na primeira vez. Já no jornal ele tem tempo de voltar atrás, de ler a notícia outra vez. E pelo que ele falou, a gente pôde concluir que a grande diferença está na linguagem. A linguagem, essa é a resposta. Tão remota que talvez seria difícil para nós precisarmos exatamente quando foi que o homem começou a olhar para o céu, começou a observar o céu, a se perguntar a respeito dele, assim como com as formas geométricas, o contorno dos polígonos. Nós vimos aí nesse VT duas pessoas tentando ver qual era a maneira mais fácil de uma forma se deslocar no espaço, né? Estava fazendo uma pesquisa assim, uma pesquisa com o próprio material do qual surgiu a dúvida, né? Eu sou a aluna Luciane e eu gostaria de relatar que realmente é muito importante o que a criança traz para a escola, mas que a escola pode trabalhar também com o que a própria escola tem. Durante uma brincadeira no pátio, as crianças viram uma baratinha morta. E aí elas começaram a... Tia, olha aqui, uma barata. E as crianças começaram a ficar toda em volta e a querer mexer. Aí o outro disse que não podia e tal. E a partir daí eu fui questionando. Por que não podia mexer na barata? Quantas perninhas ela tinha? E eles mesmos iam falando. No segundo momento, nós fomos para a sala de aula. E aí eles desenharam a baratinha, coloquei no mural, para a partir daí uma sistematização nos livros. Agora eu gostaria de saber, do Teleposto do Recife, como eles trabalham essas situações vividas em sala de aula, ou se eles não trabalham. Ele confeccionou na sala de aula e o mural traz observações feitas por eles mesmos, né? Retratando seus conhecimentos e descobertas, né? Em relação à distinção do sexo, né? O sexo dos bichos e a história de informações vividas entre eles, né? Projetada na cultura no ambiente social. Inclusive até um aluno fez eu perguntei para ele como era que ele conhecia o pinto macho e o pinto fêmea, né? Aí ele disse para mim que a pinta, quando ele puxava o rabinho, ela balançava e o pinto não, ele corria. Foi o que ele disse. O primeiro relato do Teleposto do Rio mostra o quanto um pequeno animal, né, que podia passar desapercebido pelos alunos, né, uma barata morta no pátio. Não tem nada mais banal do que isso, não é verdade? E se transformou num objeto de conhecimento, num objeto de busca de saber, né? Certamente, com o incentivo da professora, não é, que levou as crianças a quererem saber mais a respeito disso, questionou quando o menino disse que não podia botar a mão, ela foi lá e questionou junto, mas não podemos botar a mão por quê? E vamos pesquisar por que pode botar a mão, por que não pode, né? O outro exemplo dado por Recife, bastante interessante, né? Uma pesquisa, né? E uma conclusão no final que o aluno chega dizendo que consegue reconhecer o sexo de um filhote de uma ave, né, através de um gesto simples, né? Pode ser até que não seja essa a forma de se reconhecer o sexo dessa ave, mas sem dúvida é uma forma que ele encontrou e pode ser até que dê certo sim, quem sabe, não é? Agora, podemos questionar, será que é isso mesmo, né? Vamos chamar uma pessoa da cidade que entenda de pássaros, entenda de aves, o que não é muito difícil, né? E vamos perguntar para essa pessoa, trazer essa pessoa para dentro da escola, ou pedir que o aluno vá para a rua pesquisar também. Isso é uma outra forma de pesquisa bastante interessante, o aluno ir para a rua e coletar dados. Enfim, dois exemplos de duas atividades muito interessantes e, sem dúvidas, muito lucrativas para as duas turmas aí, para a de Recife e para a do Rio de Janeiro. Um aspecto importante que exploramos numa pesquisa é a utilização de textos em fontes bibliográficas. Primeiro passo, pule do avião. Já pulei. Segundo passo, desça tranquilamente até a altitude de 2.000 metros. Verifique a altitude do medidor. Cadê o medidor? Quando chegar a 2.000 metros, puxe a argola vermelha ao lado do seu cinto. Cinto? Cadê o cinto? Droga, não tem argola vermelha nenhuma. Quarto passo. Se não funcionar o paraquedas principal, utilize o reserva.
Puxe a argola verde. Cadê a droga da argola verde? Droga de livro. Quando chegar lá embaixo, eu vou direto reclamar à biblioteca. Tem uma hora certa para pesquisar no livro. Certamente não é na hora em que a gente está caindo de paraquedas, certamente não vai se abrir o livro na hora da prova, na hora do exame. O livro é uma coisa que é um companheiro da gente, deve ser um companheiro a cada hora para a gente descobrir essas coisas. E estar preparado na hora de saltar de paraquedas, na hora que a gente precisar desse conhecimento, saber usá-lo. Ontem uma professora perguntou como é que a gente vai improvisar em sala de aula se eu não sei bem as coisas. A gente se prepare, o livro serve para isso, para a gente se preparar para a hora que precisar daquele conhecimento, ele poder ser útil para a gente. Você sabe para que serve um microscópio? Oi, Rosie, Lester. Temos uma carta da cidade escondida. Ah, ótimo. Fica no planeta misterioso. O quê? É de lisa dilatada e ela diz, querido Bigman, por que os cientistas usam microscópio? Ah, microscópios. Aí está um macro tema. Bom, Lisa, os cientistas usam microscópios para aumentar as coisas e assim poder vê-las mais facilmente. Aumentar coisas pequenas? Será que funciona com meu salário? Ainda não inventaram um microscópio tão potente, Lester. Mas já há microscópios que nos ajudam a entender alguns dos menores e dos maiores mistérios da natureza. Dentro de um microscópio, há lentes que aumentam o que nós vemos. Vejam como funciona. A luz é produzida nesse ponto e se reflete nos objetos em tudo que vemos. E há raios em todas as direções. Quando a luz bate no bichinho, ela passa através dessas lentes. Os raios de luz se cruzam. Assim, depois de se cruzarem, os raios de luz continuam se movendo neste conjunto de lentes. Estas lentes fazem com que a luz siga um trajeto convergente, de modo que os raios se encontram no nosso olho. Nossos olhos acompanham o ângulo ampliado dos raios luminosos e nós vemos uma imagem ampliada do bichinho. Uma beleza, não é? Belezinha. Isso é a água da lagoa. E daí? Nesse pequeno copo d'água, há mais bichos que em todos os zoológicos do mundo inteiro. Vamos examinar uma gotinha no microscópio. Tudo bem? Vamos lá? Lester, dá uma olhadinha. Uau! Nossa, eles estão dando uma festa. Na água das lagoas vivem as menores criaturas do mundo. Uns carinhas unicelulares esquisitos chamados protozoários. Esses são muito mais famosos, as amebas. Cuidado, hein? Os paramestres desse time são os mais rapidinhos. Uau! Terrível colisão na volta número 7. Nessa corrida vale tudo. Observem os rotíferos. Este é um dos sujeitos mais estranhos que eu conheço. Estranho? Este é um exibido. Isso sim. No dicionário, todo mundo fica com cara de pateta. Deviam mostrar uma foto do rotífero. Olha quem fala, um cara de rato. Quem falou isso? Os rotíferos não são apenas minúsculos, são muito sensíveis. Sabe, há centenas de coisas que você vê todos os dias e que parecem esquisitíssimas quando olhadas no microscópio. Me diz, o que você acha que é isso aqui, Lester? Um mapa do sistema viário de Los Angeles? Não, é papel reciclado. Essas fibras são celulose extraída da polpa da madeira. Aqui temos uma peça original. Não há outra igual a esta em lugar algum do mundo. É uma impressão digital. Agora, olha só isso aqui. Uau! Eu vi essa coisa destruindo Tóquio no filme de ontem. Trata-se de uma criaturinha que vive na água da lagoa. É menor que um grão de areia. Pode-se ver seu sistema digestivo, o coração batendo. Pode-se ver até o olho dela. Esse agora parece cubo de gelo, não é? Na verdade, é sal de cozinha. A estrutura química cria pequenos cristais. Agora, vê isso aqui. Uma perna de barata. Se você já tinha medo dela em tamanho normal. E aqui temos algo que os cientistas denominam sujeirinha de umbigo. Assuntos íntimos. Íntimo demais e perto demais pro meu gosto. A sujeirinha de umbigo é formada principalmente de fibras dos tecidos de roupa. Será que nudista tem sujeirinha no umbigo? Esse eu conheço. É o telhado de uma casinha bem pequenininha. Lester, acho que você não está entendendo o conceito básico de microscópio. É uma asa de borboleta.
Essas formas que parecem telhas são escamas e é por causa delas que as asas brilham. Assim, Lisa dilatada na cidade escondida, os microscópios desvendam um mundo novo e fascinante. Além de serem uma das ferramentas mais importantes do trabalho dos cientistas. E aí está, uma micro-olhada no microscópio. Bom seria se todos pudéssemos ter um microscópio em sala de aula, não é mesmo? Só que essa não é a nossa realidade, né? E como pesquisar, então, esses seres bem pequenininhos, essas coisas muito delicadas para serem vistas a olho nu? Se não dispomos desse microscópio, nós podemos fazer uma outra coisa. Usar de uma lâmpada, por exemplo, tira-se o bulbo, enche de água e pronto. Tornou-se uma lente de aumento bastante poderosa. Se não temos nem isso, não tem problema não. Um pedacinho de vidro, desde que seja bem transparente, um vidro de boa transparência, com uma gota d'água em cima, se eu olhar pela gota, eu tenho ali uma lente de aumento bastante interessante. A gente pode usar de certos mecanismos para pesquisar, da mesma forma que o cientista usa o microscópio com tanta habilidade, né? Se nós não podemos ter um microscópio em sala de aula, vamos montar uma outra coisa, perguntar quem é que tem uma lente em casa e fazer pesquisa. Pesquisar com uma lente, pesquisar com um microscópio, dá pano para manga, professor. Certamente os alunos vão descobrir que além desse mundo que nós podemos ver, existe um outro mundo que está meio que escondido dos nossos olhos, mas que é um mundo fascinante, né? Um mundo cheio de mistérios para a gente descobrir e fazer uma viagem. Isso seria um trabalho de pesquisa, um projeto, talvez até para o ano inteiro, bastante interessante, tá bom? Agora vamos acompanhar o depoimento de hoje. O que será que a criança deve aprender de ciências na escola? Nas escolas, eu acho que deve, desde da alfabetização, a criança ser induzida a compreender os fenômenos que o cercam. Por exemplo, uma pedra que cai, umas coisas simples que a criança observa e que tem que se dar uma explicação racional para que ela possa, com o tempo, compreender fenômenos mais complexos. Não se deve começar com um fenômeno muito complexo logo no início. Aqueles mais simples, que cerca a criança na sua vida diária, não complicar demais. Isso que é o objetivo. Aí sim ela vai ter uma capacidade de jamais mentir para a criança, jamais inventar uma história que não seja relativa a uma explicação racional e científica. O professor Mourão trouxe duas coisas que são da maior importância no trabalho dele, no trabalho da gente. Um é não inventar para a criança. Uma professora hoje narrou um fato interessante, uma coisa que podia encabular, e muitas vezes encabula, que é discutir como é que é o nascimento dos animais, né? Se a gente leva a verdade, a gente está se aproximando dessa criança e fazendo ela acreditar no trabalho da gente, fazendo acreditar nas ciências. A segunda questão importante é o seguinte: será que a gente deve sempre levar essa explicação ou a gente pode construir essa explicação junto com a criança? O Carlos levantou uma outra questão hoje importante, que é o seguinte: o garoto sabe, o nosso aluno sabe que a gente sabe. A gente não pode sonegar essa informação. A gente pode construir algumas coisas com ele, sim. Mas se ele tem uma curiosidade objetiva, né, como é que é isso aqui, e a gente tem essa informação, a gente deve dar a ele. Essa é a base de todo o trabalho da relação do professor-aluno. É a confiança, e essa confiança tem que estar clara a cada momento, tem que se explicitar a cada momento, dizendo a verdade. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos. Da escola, eu pedi que o aluno vá para a rua pesquisar também. Isso é uma outra forma de pesquisa bastante interessante, o aluno ir para a rua e coletar dados. Enfim, 2 exemplos de 2 atividades muito interessantes e, sem dúvidas, muito lucrativas para as 2 turmas aí, para a de Recife e para a do Rio de Janeiro. Um aspecto importante que exploramos numa pesquisa é a utilização de textos em fontes bibliográficas.
Primeiro passo. Pule do avião. Já pulei. Segundo passo. Desça tranquilamente até a altitude de 2.000 metros. Verifique a altitude do medidor. Cadê o medidor? Quando chegar a 2.000 metros, puxe a argola vermelha ao lado do seu cinto. Cinto? Cadê o cinto? Droga! Certamente não vai se abrir o livro na hora da prova, na hora do exame. O livro é uma coisa que é um companheiro da gente, deve ser um companheiro a cada hora para a gente descobrir essas coisas. E estar preparado na hora de saltar de paraquedas, na hora que a gente precisar desse conhecimento, saber usá-lo. Ontem uma professora perguntou como é que a gente vai improvisar em sala de aula se eu não sei bem as coisas. A gente se prepare, o livro serve para isso, para a gente se preparar para a hora que precisar daquele conhecimento, ele poder ser útil para a gente. Você sabe para que serve um microscópio? Oi, Rosie, Lester. Temos uma carta da cidade escondida. Ah, ótimo. Fica no planeta misterioso. O quê? É de lisa dilatada e ela diz, querido Bigman, por que os cientistas usam microscópio? Ah, microscópios. Aí está um macro tema. Bom, Lisa, os cientistas usam microscópios para aumentar as coisas e assim poder vê-las mais facilmente. Aumentar coisas pequenas? Será que funciona com meu salário? Ainda não inventaram um microscópio tão potente, Lester. Mas já há microscópios que nos ajudam a entender alguns dos menores e dos maiores mistérios da natureza. Dentro de um microscópio, há lentes que aumentam o que nós vemos. Vejam como funciona. A luz é produzida nesse ponto e se reflete nos objetos em tudo que vemos. E há raios em todas as direções. Quando a luz bate no bichinho, ela passa através dessas lentes. Os raios de luz se cruzam. Assim, depois de se cruzarem, os raios de luz continuam se movendo neste conjunto de lentes. Estas lentes fazem com que a luz siga um trajeto convergente, de modo que os raios se encontram no nosso olho. Nossos olhos acompanham o ângulo ampliado dos raios luminosos e nós vemos uma imagem ampliada do bichinho. Uma beleza, não é? Belezinha. Isso é a água da lagoa. E daí? Nesse pequeno copo d'água, há mais bichos que em todos os zoológicos do mundo inteiro. Vamos examinar uma gotinha no microscópio. Tudo bem? Vamos lá? Lester, dá uma olhadinha. Uau! Nossa, eles estão dando uma festa. Na água de roupa. Será que nudista tem sujeirinha no umbigo? Ah, esse eu conheço. É o telhado de uma casinha bem pequenininha. Lester, acho que você não está entendendo o conceito básico de microscópio. É uma asa de borboleta. Estas formas, que parecem telhas, são escamas. E é por causa delas que as asas brilham. Assim, lisa dilatada na cidade escondida, os microscópios desvendam um mundo novo e fascinante. Além de serem uma das ferramentas mais importantes do trabalho dos cientistas. E aí está, uma micro-olhada no microscópio. Bom seria se todos pudéssemos ter um microscópio em sala de aula, não é mesmo? Só que essa não é a nossa realidade.